Aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo no canal, e nesse vídeo a gente vai falar sobre a diferença entre ser produtivo e ser eficaz. E antes de entrar no conteúdo, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição aqui no canal, caso você não seja inscrito, para que você possa contribuir com o Luiz, com o Fox Live, e assim eu continuar com esse projeto. Muito bem, hoje então a gente vai falar sobre esse assunto importante, a diferença entre ser eficaz e ser produtivo. Muitas pessoas confundem a produtividade com a agitação. A pessoa acredita que se ela for agitada, se ela ficar andando de um lado para o outro, se ela fazer muitas coisas, se ela for uma multitarefa, ela vai ser produtiva. E isso é um grande engano. Existe uma enorme diferença entre ser eficaz. E a gente começa a perceber que a eficácia surge a partir do momento que você está presente. Quando você precisa realizar alguma coisa, quando você precisa gravar um vídeo como este, você precisa estar 100% presente. Se não houver essa presença, você pode realizar aquela atividade, aquela tarefa, aquele trabalho, e sem realmente trazer a sua alma, o seu espírito, trazer realmente a sua pessoa àquela atividade. Em contrapartida, se você não tem essa presença, o que vai acontecer? E este seria o primeiro ponto, você realmente tem uma presença, você realmente vai acabar fazendo as coisas de qualquer jeito, você vai fazer as coisas com pressa, e aí o resultado final não vai ser satisfatório. De repente é um relatório que você está escrevendo, que você faz isso correndo, por quê? Porque você precisa fazer uma outra coisa, porque você está nesse molde de agitação, de realmente fazer as coisas com muita urgência, e aí você acaba deixando de fazer aquilo bem feito. Isso aí vai comprometer o resultado final. O segundo ponto é você realmente fazer as coisas para você ter eficácia como se fosse o seu último ato, como se você estivesse realmente morrendo. Nossa, Luiz, que exagero. É verdade. Embora possa ser um exagero, a gente precisa realmente estar presente, o primeiro ponto, e precisa também estar realizando aquilo como se fosse a última coisa que a gente estivesse fazendo. Porque quando a gente faz isso, a gente realmente traz a responsabilidade, a gente traz realmente o sentido, o tal propósito que muitos falam que realmente vai te instalar naquela realidade, naquela atividade, naquela tarefa. Existe uma oração, não sei se você é católico, não sei se você é cristão, que diz que existem apenas dois momentos, o agora e na hora de nossa morte. E quando você medita sobre isso, você vai descobrir uma grande verdade. Por quê? Porque aquilo que você está fazendo precisa realmente ter um sentido. Isso só vai ter sentido a partir do momento que você esteja realmente fazendo aquilo e que aquilo vai te instalar não só nessa realidade física, mas também num outro plano, na eternidade. Porque imagine se o Luiz fosse morrer nesse exato momento. Eu estaria fazendo algo que eu realmente gosto, algo que teria propósito. Provavelmente você talvez não assistiria esse vídeo, a não ser que alguém pegasse o meu celular e visse que esse foi o meu último ato antes de partir desse mundo para um outro, mas as chances são de que acho que isso não vai acontecer nesses minutos. Talvez pode acontecer, talvez não pode, não cabe a mim realmente decidir isso, cabe a Deus decidir. Porém, vamos pressupor que o Luiz vai continuar vivo daqui a algumas horas, daqui a alguns dias. Então, o Luiz está fazendo algo nesse exato momento que tem sim um propósito, que tem um sentido. E isso é o que importa. Se você morre fazendo alguma coisa que não tem sentido, se você morre como, desculpe a expressão da palavra, mas como um idiota. Muitas vezes a gente faz coisas que não tem essa relação, não tem sentido. A gente faz coisas banais, coisas que são improdutivas, coisas que tiram a nossa energia, coisas que prejudicam as outras pessoas, como fofocas, como você realmente está num ambiente que não vai te trazer um crescimento pessoal, algo que realmente não está relacionado àquilo que você precisa fazer, aquilo que vai fazer uma diferença não só na sua vida, na sua alma, mas também na vida dos outros. Se a gente não tem essa conexão, a gente vai realmente fazer coisas muito mais produtivas, com o nosso foco, coisas que vão trazer um sentido de fato. Então, a partir do momento que a gente percebe que quando a gente está realizando um ato que tem sentido não só nessa vida, mas também na próxima, aí sim a gente está sendo eficaz. Isso é um bom nível, né? É um bom senso das proporções que você pode medir, é uma boa régua que você pode medir para saber se você está fazendo algo produtivo, algo eficaz ou não. E o terceiro ponto é você realmente ter uma presença física, né? Como eu falei no segundo ponto, você tem uma presença física no sentido de você ter a energia. Se você não tem energia física, você não tem produtividade, você não tem eficácia.
Muitas pessoas não separam um tempo do dia delas para poder investir, porque isso é sim um investimento. Quando você pratica uma academia, eu pratico academia quase todos os dias, praticamente 4, 5 vezes na semana. Isso é muito bom. Por quê? Porque isso aí eleva o meu nível de energia. O nosso corpo físico é um meio de nós realizarmos as nossas ações, nós sabemos disso. Graças a isso, nós podemos realizar os nossos projetos, trabalhar, fazer as coisas importantes na nossa vida, porque nós temos um corpo físico. E assim como um carro, um automóvel que precisa de um bom combustível, precisa de uma boa manutenção para poder funcionar bem, o nosso corpo funciona praticamente a mesma coisa. Se a gente não cuida do nosso corpo, o que vai acontecer é que a gente não vai conseguir performar nas atividades em que nós precisamos performar. Você não vai conseguir trabalhar direito, você não vai conseguir ter o foco necessário para realmente realizar aquilo, porque você vai ficar mais desperto, o seu corpo pode estar mais cansado. E a gente percebe que as pessoas que mais realizam, elas se preocupam com o corpo físico. Estar em forma, sim, é uma grande vantagem. Se você está fora de forma, você vai ficar cansado com mais frequência, você vai ter mais preguiça, você tende a procrastinar mais, e a gente sabe disso. Então, é preciso que a gente traga esse foco no corpo físico, porque isso aí vai fazer com que você realize, com que você acorde de manhã cedo e tenha vontade realmente de produzir, de ser eficaz. E isso a gente pode fazer através de uma boa alimentação, embora eu não seja nutricionista, não sou da área de alimentação, mas nós percebemos que os bons alimentos que são recomendados por grandes nutricionistas, eles já falam que a gente pode realmente se alimentar daquilo que é essencial, daquilo que a gente encontra ou no supermercado ou então no açougue. Esses dois itens que a gente for comprar lá já vai realmente ajudar em muito, né? Já vai resolver o problema. E depois a prática da atividade física. Você também, obviamente, você precisa praticar atividade física, nem que se for 5 minutos por dia, fazer uma caminhada, fazer uma corrida. Obviamente, muitas pessoas precisam de um acompanhamento médico para ver se está tudo ok, para você começar a fazer. E um bom sono também. A gente sabe que as pessoas que não dormem direito, elas são improdutivas. Por quê? Porque se você não dorme direito, você não tem esse recovering que o corpo necessita. O nosso corpo ele precisa produzir melatonina. E isso só é produzido, essa substância, só é produzido no nosso corpo a partir do momento que a gente tem esse recovery, esse descanso. Se a gente não tem isso, a gente vai ficar sem esse descanso, a gente fica cansado com maior frequência e aí a nossa produtividade em consequência, consequentemente, a nossa eficácia vai cair. E hoje em dia a gente precisa ser eficaz, porque aqueles que não são eficazes, eles tendem a ficar de lado, principalmente nos desafios que a gente está tendo no mundo de hoje. E daqui os próximos anos também, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, então é muito mais fácil a gente garantir a nossa eficácia, garantir o nosso sustento através do nosso trabalho, através das nossas atividades, daquilo que você já faz. É muito mais fácil você cuidar disso agora do que depois. Se você cuida disso depois, chances são de que as coisas podem piorar, talvez, não que eu esteja sendo pessimista, mas nós precisamos criar essa visão de que, sim, as coisas podem piorar ou talvez podem se estabilizar, a gente não sabe exatamente. Mas a gente precisa garantir aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode tomar controle de fato, não contar com o exterior, né, com as coisas que podem acontecer, mas é com aquilo que a gente pode fazer. Isso sempre a gente vai ter controle sobre isso, assim como aqueles que estiveram presos em ditaduras como o nazismo, os prisioneiros de guerra, os judeus estiveram presos. Mesmo assim, muitos deles conseguiram, apesar daquela situação desafiante, difícil, né, muitos ainda conseguiram criar uma visão, conseguiram lidar com aquela situação, desenvolver, né, através do desenvolvimento de uma mentalidade diferenciada. No final das contas, o que a gente precisa fazer é criar esse tipo de mentalidade também. Implementar isso na nossa vida, porque isso aí só vai trazer vantagens e a gente vai conseguir, então, sobreviver praticamente, virtualmente, qualquer tipo de situação. É assim que as pessoas conseguem realmente se diferenciar, ser eficazes, pensam e agem também. Não adianta apenas nós pensarmos sobre as coisas, porque em um determinado ponto a gente precisa agir. E quando a gente age, é o que a gente vai de fato agir sobre. É diferente de um discurso verbal, sobre aquilo que você precisa fazer. Muitas pessoas falam sobre aquilo que elas precisam fazer verbalmente. Você vai e declara, você faça,
todo o processo, né, de declaração, de conversa, porém as nossas ações às vezes podem ser completamente diferentes do que aquilo que a gente fala. Então a gente precisa encontrar essa congruência entre o discurso e a ação. E é isso que eu busco fazer. Você pode perceber, né? Eu estou aqui praticamente todos os dias falando sobre isso, lembrando você sobre isso, não só a você, mas a mim também, porque isso é importante e quando eu converso com você, quando eu passo esse conteúdo, eu também lembro a mim mesmo daquilo que eu preciso fazer. Então isso é muito importante, isso faz diferença e a gente precisa aplicar no nosso dia a dia. Então esse foi o vídeo de hoje, foi a reflexão de hoje. Vale lembrar que o método Atitude Produtiva está aberto com 50% de desconto. Basta você clicar no link abaixo desse vídeo, na descrição, para que você possa ter contato com essa oferta devido a Black November. Conto com você mais uma vez nos próximos vídeos. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Fico por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo.